Ansiedade. Você se sente ansioso ou conhece alguém que se sente muito ansioso e por conta de ter uma ansiedade extrema, isso acaba atrapalhando e paralisando várias áreas da sua vida? Conhece alguém assim? Hoje nós vamos falar da ansiedade, o como que o pensamento sistêmico pode te ajudar a clarear e a encontrar questões profundas que podem estar vinculadas ou à tua história ou à história do teu sistema familiar. E às vezes a raiz dessa ansiedade pode estar no teu histórico familiar do teu sistema. Meu nome é Johnny Dias, sou facilitador de constelações sistêmicas familiares e atuo há mais de 10 anos na área do desenvolvimento humano com várias técnicas de autoconhecimento e ajudo as pessoas a encontrarem, por meio da visão sistêmica, por meio das constelações sistêmicas, as raízes mais profundas dos seus problemas, sejam eles na área psíquica, física ou emocional. E hoje eu quero compartilhar aqui com você a história de uma cliente que chegou até a mim depois de longos tratamentos psicológicos e também de um acompanhamento psiquiátrico com essa questão da ansiedade. Depois de ter passado por mais de 10 anos, por diversos tratamentos, ela queria entender aonde que estava a raiz dessa ansiedade que já estava paralisando não somente a vida profissional dela, mas também trazendo alguns problemas, acarretando alguns problemas no seu casamento. Essa cliente veio até um workshop de constelação e veio trazer esse tema e já no primeiro momento ali do workshop, por meio da palestra, ela percebeu, por meio do conhecimento sistêmico, por meio da visão sistêmica, que o sintoma da ansiedade dela poderia estar conectado a um trauma que aconteceu no seu sistema familiar. E assim, ela contou um pouco da história dela e eu coloquei no campo a representação, um representante para ela, um representante para o pai e um representante para a mãe. E um representante para a ansiedade. E foi muito interessante, porque ela veio e colocou no campo um representante para ela, um representante para o pai e outro representante para a mãe. E a representante dessa cliente começou a olhar muito para fora. Logo, a representante da ansiedade estava aqui na direção de onde ela estava olhando, ou seja, ela estava focada, toda a vida dela estava direcionada a olhar para o sintoma da ansiedade. Nisto eu fui observar a representante da mãe dela, e a representante da mãe dela olhava muito para o chão, como se tivesse alguém ali naquela posição, e eu senti de colocar um representante nesse momento para a direção que a mãe olhava. Nisto, eu perguntei a essa cliente se havia tido alguma morte muito traumatizante no sistema familiar dela. Nisto, ela se lembrou de um fato familiar que foi muito marcante no sistema dela, do qual um tio da mãe dela foi assassinado por engano. Isso foi uma história muito velada no sistema familiar dela, do qual ninguém se lembrava daquele tio, ninguém falava dessa história. Nisto, eu fui entender que a mãe dela também tinha problemas com ansiedade e ela olhava para este representante deste morto, que no caso era o tio. Nisto, o que aconteceu? A representante da minha cliente olhou também para o representante e a ansiedade veio para frente dela. Ou seja, aqui nós percebemos que este trauma, esta morte, gerou um sintoma de ansiedade em várias pessoas do sistema familiar. Por que, Johnny, isso aconteceu? Quando aconteceu essa morte, toda a família dela se mudou de cidade por medo deste assassino que assassinou por engano o tio dela. Todo o sistema familiar dela se mudou de cidade. Nisto eu coloquei um representante para o assassino. Nisso que eu coloquei um representante para o assassino, todos se viraram de costas para o assassino e para o tio, como se quisessem sair do campo. Nisso nós entendemos que todos eles estavam excluindo esse fato que aconteceu com o tio e o sintoma da ansiedade que ela trazia era o quê? Uma ansiedade e um medo de que alguém viesse tirar a vida de alguém do sistema dela, de alguém da família dela, seja de um filho ou de um esposo. Era um sentimento que estava no inconsciente dela por meio de um fato que aconteceu com o seu sistema familiar. Nisto, ela percebeu que a raiz da ansiedade dela estava vinculado a este trauma e ela pôde compreender que
não precisa estar ansiosa. Foi um fato que aconteceu e que não irá se repetir porque foi um engano. E esse sintoma de ansiedade não é meu, mas é da minha mãe. Nisto, nós utilizamos as frases sistêmicas de entregar este sintoma e este sentimento de ansiedade para a mãe dela. E ela sentiu um profundo alívio ao olhar para o tio, ao olhar para o fato, ao olhar também para o assassino e trabalhar o perdão, e ela pôde se libertar deste sentimento de ansiedade, entendendo que isso foi algo que foi gerado por conta deste trauma, dessa morte. E aí eu te pergunto, você é ansioso? Você muitas das vezes sente ansiedade e não sabe por qual motivo que você está ansioso? Conhece alguém que também é assim, que sente ansiedade e tem a sua vida paralisada e não sabe de onde que vem esse sintoma, esse sentimento? A visão sistêmica pode te ajudar e muito a compreender o seu sistema, compreender as suas emoções e principalmente a compreender as emoções do seu sistema familiar.